Olá, pessoal! Vamos começar a desenvolver o CSS dessa nossa pagininha aqui. Então, se eu olhar o meu projeto final, ele tem essa configuração visual, e se eu olhar o nosso projeto aqui, ele tem nada de CSS, né? A ideia é que a gente chegue mais ou menos perto desse resultado aqui. Tá? Muita coisa a gente ainda não viu, a gente ainda não vai conseguir fazer, por exemplo, posicionar esse cara, colocar esses caras um do lado do outro, mas a parte mais fundamental, background image, cor, tamanho de fonte, por aí vai, a gente já é capaz de fazer. Então é isso que a gente vai fazer agora, tá? Só que nesse exercício a gente não vai mais colocar um arquivo o style aqui dentro do meu documento. O que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo novo e vou vincular esse arquivo utilizando a nossa tag link, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um arquivo novo. Olha só, Ctrl N aqui, Ctrl S para salvar. Vou salvar esse cara dentro da minha pastinha aqui do projeto, tá? Eu tenho ali o meu HTML e tenho uma pasta imagens. Eu vou criar uma outra pasta chamada CSS e dentro dela, olha só, aqui. E dentro dessa pasta, eu vou criar um arquivo aqui, ó. Por exemplo, estilo.css. Eu vou aumentar o zoom um pouquinho aqui. Olha só, estilo.css. Ok? Salvei esse cara e já estou com ele criado lá. Então, ó, se eu dar uma atualizada aqui nesse meu projetinho aqui, olha só, eu tenho aqui o meu site, né, a minha pasta, eu tenho aqui o meu diretório CSS, meu arquivo index e o diretório imagens ali dentro, ok? Muito bem. Então, voltando para o meu HTML, qual que é a ideia? Eu vou vincular dentro do meu HTML, eu vou fazer um vínculo desse arquivo aqui, ó, estilo.css. Então, eu vou vir aqui, link, uma tag link, quando eu vou vincular um arquivo .css, eu preciso de um atributo chamado rel. E esse cara aqui tem um valor style sheet, desse jeito aqui. Para isso, para que as nossas folhas de estilo sejam aplicadas, ok? E aí o que eu vou fazer agora? Colocar um href, tá? href e eu aponto lá, ó, css barra estilo.css. Desse jeito aqui, ok? Só para a gente ver se está funcionando, eu vou vir aqui, colocar um body, por exemplo, olha só. Body, background. Vou colocar primeiro aqui um red para a gente testar. Se eu vier aqui no Chrome, opa, aqui. Olha lá, aplicou a cor vermelha lá, significa que está funcionando, ok? Então dá uma olhada aí, vê se o seu código está funcionando. E além disso, olha só, se aqui no Chrome eu apertar a tecla F12, eu consigo ver aqui no console, ó, eu tenho algumas abas aqui em cima, olha só, elementos, console, por aí vai. A única coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, no console eu consigo identificar se há alguma falha no carregamento de algum arquivo, tá? Então, por exemplo, só para demonstrar, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu index aqui e vou colocar um arquivo que não existe, ó, estilo 2. Se eu voltar no meu Chrome e der um F5, olha só, ele não aplicou o CSS e ele avisa aqui no console que deu um probleminha, olha só, não encontrou esse arquivo aqui, tá? Não existe. Então, se tiver mostrando aqui do lado, ó, o número 1 de erro, né? Deu um errinho ali, então só dá uma olhada, vê se o caminho do arquivo está escrito corretamente, tá bom? Então, muito bem, vou fechar esse cara, voltar para o arquivo que existe e é isso aí. O que eu vou fazer? Vou vir aqui no meu estilo.css e vou começar a formatar algumas coisas. Então, por exemplo, olha só. Bom, a primeira coisa que eu quero é que toda a fonte não seja aquele Times New Roman, né? Que seja um sans serif, por exemplo, ou um Arial, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, font family, Arial. E se não tiver Arial, sans serif, desse jeito, ok? E também quero mudar a cor de fundo, tá? Eu sei que no meu projeto original, a cor é um cinzinha bem clarinho, tá? Então, é essa cor aqui. E aí, o que eu vou fazer? Olha só. Se eu voltar aqui no F5, prontinho, já melhorou um pouquinho, mudou a fonte ali e colocou uma cor de fundo, ok? Vou pegar o meu header
E olha só, eu vou colocar essa imagem de fundo já, tá? E aí tem um detalhe, ó. Vou pegar o meu header, e vou colocar um background image, tá? Background image, URL, e aí aqui tem uma manha do gato, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês no projeto, ó. Eu estou editando este cara e eu preciso alcançar uma imagem que está aqui dentro dessa pasta de imagens, tá? Então repara aqui, a minha pasta CSS e a minha pasta imagens estão no mesmo nível, tá? Ou seja, se dentro do meu estilo.css eu precisar alcançar uma imagem que está dentro desse diretório imagens, eu preciso voltar um nível, olha só, vou voltar um nível, vou para raiz. E da raiz eu entro no diretório imagens, tá? E aí sim eu alcanço a imagem que eu quero. Ou seja, esse passo de eu ter que voltar um nível, aqui no CSS é o ponto barra. Então olha só, ponto barra, estou na raiz. Agora eu vou lá em imagens, olha só, e agora eu alcanço lá o BG. Eu acho que aquele é o BG3, se eu não me engano. Eu tenho alguns BGs aí para vocês brincarem, testarem, tá? Então, ó, repara, eu estou editando o meu estilo CSS, que está dentro de CSS, eu preciso voltar um nível, vou para a pasta raiz, e aí sim eu entro na pasta imagens, ok? Salvar esse cara, vamos testar? Aqui, F5. Então, olha só, aparentemente funcionou, só que, veja, bom, primeiro que a imagem, ela tá menorzinha aqui, não tem problema, daqui a pouco a gente vai resolver isso. Só que olha só, repara, eu tenho um header aqui também, né? Eu tenho um header aqui embaixo, ó. Se eu olhar no meu HTML, olha só, eu tenho aqui uma tag header e eu tenho aqui embaixo uma tag header também. A tag header também está aplicando ali a minha imagem de fundo. E não era bem isso que eu quero, né? Não é isso que eu quero. Eu quero só no primeiro header. Para a gente resolver isso, uma excelente prática, nem boa prática é sempre utilizar classe para formatar os nossos elementos lá no HTML, tá? Apesar de que eu posso sim utilizar diretamente a tag, mas isso é muito ruim, é difícil de manutenção e é muito frágil, porque se você precisa daquela mesma tag em outro lugar na sua página, ele vai receber aquela formatação e às vezes não é o que você espera. Então o que eu vou colocar? Vou colocar uma classe aqui Hero, tá? De Hero Banner, alguma coisa assim. Vou voltar no meu CSS e ao invés de usar a tag header, eu vou colocar a classe Hero. E já vou aproveitar aqui, por enquanto, vou colocar uma altura de 500px só para ficar um pouquinho melhor, tá? Se eu voltar aqui no Chrome, olha só, ficou um pouquinho melhor. Bom, tem uma margem aqui, né? Tem uma margem aqui, margem aqui. Da onde vem essa margem? Bom, por padrão, o body, ele já aplica também algumas margens. Então a gente vai zerar esse cara. Margem 0. Se eu testar, pelo menos dos lados eu sei que já vai resolver. Olha só. E em cima não, por causa da UL, mas não tem problema. Deixa esse cara por enquanto assim mesmo, tá? O que eu vou fazer aqui é arrumar o background image, né? O background image está cortando um pedaço aqui, ó. A gente já meio que fez uma coisa muito parecida no vídeo passado, né? O que eu vou fazer aqui é trabalhar com posição, com background position, olha só. Background position. Eu vou colocar, por exemplo, na horizontal eu quero, por exemplo, center, tá? Center. Ou melhor, vou colocar right center. Vou fazer ele alinhar para a direita e centralizar na vertical. Vamos ver como é que isso daqui vai ficar. Testando. Olha só. Ele vai ficar sempre na direita e no centro na vertical, tá? Também posso trabalhar com background position, né? Background position não, desculpe, background size. O que eu quero? Cover. Eu quero sempre mostrar a imagem inteira. Vamos testar? Aliás, ao contrário, né? Sempre ocupa a área inteira, mesmo que esconda um pedacinho da imagem. Olha só, tá bem parecido aqui, né? Olha lá, tá? Apesar
tirando o fato ali da margem lá de cima, tá bem parecido, tá bom? Só o tamanho, depois a gente vê essa questão. Por enquanto é isso aí. O que eu quero fazer agora? Bom, por enquanto, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse meu texto aqui como... Vou colocar a cor branca, né, que é o que está aqui, cor branca, colocar em maiúsculo e vou aproveitar e mostrar como que a gente põe essa sombrinha aqui, tá? Mostrar como que a gente põe essa sombrinha. Esse aqui depois a gente vai fazer esse background centralizado e tudo mais. O que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu voltando aqui no meu HTML, eu tenho Hero, vou deixar o nave por enquanto de fora, e eu tenho uma div. Vamos colocar uma class também. Essa classe aqui vai ser Hero-Content, tá? Coloquei uma classe, vamos no CSS, Hero-Content. O que eu quero? Primeiro, centralizar. Text Align Center. Text Align Center. O que eu quero também é a cor da fonte é color. Colocar white. Testando aqui, F5, e tá lá. A posição a gente já vai ver daqui a pouquinho, a margem, tudo mais. Eu posso até colocar uma margem temporariamente, provavelmente a gente vai ter que mexer isso daqui no futuro, tá? Sei lá, vou colocar um valor aqui, mais ou menos, depois a gente vai melhorar isso aqui, tá bom? Não se preocupe, olha só, tá mais ou menos aí. Bom, o tamanho tá um pouquinho diferente do H1, né? E ele tá tudo maiúsculo e também tem uma sombrinha. O que eu vou fazer? Esse cara é um H1. Nesse caso, eu posso fazer o seguinte, ó. Se você quiser criar uma classe, também pode, mas nesse caso eu vou simplificar. O que eu quero fazer? Hero Content espaço H1. Isso daqui significa formata todo o H1 que está dentro de um elemento que tem a classe Hero Content. Se eu olhar no meu HTML, ó, ele vai formatar o H1, só que todos os H1s? Não, só o que está dentro aqui dessa classe. Só para você ver isso funcionando, eu vou colocar um H1 aqui fora, depois eu vou tirar. Teste, tá? Coloquei um H1 aqui só de teste para a gente testar, mas daqui a pouco eu vou tirar esse cara. Então eu vou formatar só o H1 que está dentro de um elemento que tem a classe Hero Content. E é isso que eu estou dizendo aqui, tá? Esse espaço aqui, ó, ele tem um significado, tá? Tecnicamente mais correto, o termo seria descendente. Eu estou formatando o H1 que é descendente desse cara. Depois a gente pode dar uma passada nisso aí. Mas por hora, text transform, uppercase. Font size eu vi que é um pouquinho maior também. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Eu vou colocar 36, a gente vê. E a sombra. Bom, a sombra, existe uma propriedade que eu não passei ainda para vocês, que é a text shadow, tá? E aí ela vai receber alguns valores. Então, olha só. O primeiro valor é o deslocamento X, tá? Deslocamento no eixo horizontal. O segundo valor é o deslocamento no eixo vertical. O terceiro valor é um número que representa o esfumaçamento, é o blur, tá? Quanto que a sombra é esfumaçada. E por último, eu passo a cor que eu quero aplicar. Então, ó, eu vou andar aqui, ó, 3 pixels para a direita, 3 pixels para baixo, eu vou colocar uns 5 px de esfumaçamento e a cor, eu vou colocar a red por enquanto para a gente poder experimentar. F5, tá lá. Olha, até já ficou bom, né? Até já ficou bom. Tirando a cor, obviamente, tá? Então eu vou deixar com essa formatação mesmo, ou melhor, eu posso até diminuir um pouquinho o esfumaçamento, ó. Colocar aqui uns 2 para a gente testar. Se eu der F5, vocês vão ver que a sombra vai ficar mais dura. Ó, atenção, 1, 2, 3. Olha lá, ficou um pouquinho mais dura a sombra, tá? Então eu vou deixar assim. E a cor, eu vou colocar um DDD, que é um cinzinha. Opa, tem que ser ao contrário. Aqui tem que ser mais escuro. Então vou colocar um 333, talvez. Vamos ver. Ó, é um cinza mais escuro um pouquinho. Tá lá. Pra mim, tá ótimo. Tá bom assim, tá? O tamanho tá um pouquinho menor ainda. Vamos aumentar? Font size 46. Ó, tá ótimo. Desse jeito tá bom, tá? Aqui eu vou deixar de lado por enquanto. A gente volta nisso aqui mais pra frente. E aqui é aquele meu H1 teste, né? Repara que ele não recebeu essa formatação, tá bom? Então foi só para demonstrar isso funcionando, ó. Que mais? Então vou vir aqui no meu HTML, tiro esse cara daqui. É isso aí.
Bom, o meu main, a minha tag main, o que eu quero? Eu vou querer determinar um tamanho para ela e eu quero que ela fique sempre centralizada. Então vamos lá. No meu HTML aqui, no meu CSS, aliás, aqui eu vou utilizar a própria tag, por quê? Por padrão, a gente só pode ter um main por página, tá bom? Não existe dois conteúdos principais, né? Duas seções de conteúdo principal. Existe a área principal. Então, por padrão, a gente só pode ter um. Então, eu vou deixar com a tag mesmo. E o que eu quero? Bom, vou colocar uma largura, sei lá, vou por 80% aqui. E também um margem alto para poder centralizar. Vamos testar. Aqui. Tá lá, ó. Coloquei o margem alto, centralizei. O que eu quero fazer agora é colocar a cor branca, essa corzinha branca, onde? Nas duas sections, né? Se eu olhar no meu HTML, eu tenho duas sections, olha só. Tenho esta section e esta section. Só que eu devo usar tag? Acho que não, né? Melhor a gente colocar uma classe. Posso até já colocar nas duas ao mesmo tempo. Class. Quero uma classe, vou chamar de content section, sei lá. Ok? Vou copiar esse nome aqui, vou lá no meu CSS. Vou vir aqui. Quero um background. Color. White. Desse jeito, tá? E eu também tenho um espaçamento interno, né? Se eu olhar o projeto original, ó, eu tenho um respiro aqui, né? Na parte de dentro. Então, eu já vou colocar um padding também. Vou colocar um padding, a gente já viu isso, né? De 15 px, por exemplo, tá? Se eu testar. Opa, não aplicou, porque eu não salvei o meu HTML, aí não vai funcionar mesmo. Salvei agora, F5, tá lá. Tem o tamanho 80%. E ele já está com um paddingzinho, um respiro interno aqui. Também quero separar uma do outro, né? Que parece que é uma coisa só. O que eu vou fazer? Colocar um margem top. Vamos lá. No meu estilo. Nesse cara aqui. Margem top. Também 15 px. Olha só. Já ficou bem melhor. Esse cara aqui eu vou deixar assim por enquanto. Só vou formatar esse aqui. Aliás, eu não vou formatar não. Esse aqui eu vou deixar vocês fazerem, que é basicamente um repeteco do que a gente já fez ali no currículo, tá? E também o footer eu vou deixar vocês aplicarem, olha só. O footer é molezinha também, corzinha de fundo, texto centralizado, uma sombrinha se quiser aplicar, tá? Isso aqui eu vou deixar vocês fazerem. Somente o que eu vou fazer agora é colocar essas três imagens, né? Vou vir aqui no meu HTML. Vamos colocar as três imagens aqui, ó. IMG, imagens. Esse aqui é o card. Eu vou colocar o 01. Só vou mudar o 01, 02, 03. O alt. O que vocês acham? Vocês acham que eu poderia colocar aqui um texto aqui também, ó, por exemplo, seletores? O que vocês acham, né? O leitor de tela, quando ele lê isso daqui, ele vai ler duas vezes a palavra seletores. Olha só, seletores, seletores. Então, na minha opinião, eu acho que a gente não precisa do alt aqui preenchido. A gente precisa sim do atributo alt vazio para o leitor de tela passar batido nesse cara aqui. Ele não vai ler, vai direto para o que interessa aqui, no caso, o parágrafo. Tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Colocar esse cara aqui, vai ser o 2. E no outro aqui, vai ser o 3. Desse jeito. Salvei. Vamos vir aqui. Opa, aqui. Olha só. Opa, deu um probleminha aqui. Ah, sim, provavelmente é a extensão do arquivo, tá? Ó, se eu fizer, eu acho que é um JPG. Vamos ver se funcionou. Se eu passar o mouse, é isso aí. Aqui é JPG. Se eu passo o mouse aqui, o bracket também vai me mostrar. É isso aí. Agora sim, salvei. F5. Tá lá minhas três imagens sendo mostradas. E essa parte aqui de baixo eu vou deixar para vocês praticarem aí. E vou subir o meu arquivo final também, caso vocês queiram comparar, tá bom? É isso aí, galera. No próximo vídeo a gente vai falar de outro assunto. Até lá!